Namastê. Bom, já deve ter acontecido com você de você ter determinados sintomas e você antever alguma possível doença, algum possível desequilíbrio. Então, por exemplo, quando você começa a sentir dor de cabeça, dor no corpo, aquela moleza, você já sabe logo, vou ficar gripada. Ou então, até mesmo a sua menstruação, quando você começa, a sentir um pouquinho de cólica, seus seios começam a ficar doloridos, você já sabe logo, vou ficar menstruada. Isso são sintomas, são sinais que o nosso corpo vai apresentando, querendo mostrar determinada coisa, né? Acontece a mesma coisa com a nossa fertilidade. Quando a gente entra no nosso período fértil, o nosso corpo, que é muito sábio, ele demonstra, ele passa pra gente alguns sintomas. A percepção de fertilidade consiste justamente nisso, da gente observar esses sintomas e dar aquele estalo, estou fértil. E como é que a gente faz isso, né? Que sintomas são esses? A nossa fertilidade apresenta alguns sintomas que são divididos em primários e secundários. Os sintomas secundários são aqueles que variam de mulher para mulher. Eu, por exemplo, quando eu comecei a mapear o meu ciclo menstrual, eu percebi que eu apresento os mesmos sintomas de quando eu estou menstruada no meu período ovulatório. Então, quando eu começo a sentir aquela cólica, quando eu começo a sentir uma dor aqui no baixo ventre, né? Eu sei que eu tô ovulando, né? Então, isso é um padrão específico do meu ciclo, do meu corpo. Pode ser que outras mulheres não tenham isso, não percebam isso, ou percebam outros sintomas. Isso varia de mulher para mulher. Então, sim, é importante você fazer um mapeamento do seu ciclo menstrual, utiliza a sua mandala lunar, que aqui no canal já tem um vídeo meu explicando como é que a gente faz o preenchimento da nossa mandala. Eu vou deixar aqui no box de informações o link. E é importante você detectar, né, esses sintomas secundários que você possivelmente possa estar apresentando. Porque quando a gente não coloca no papel o nosso ciclo menstrual, a gente tem determinados sintomas secundários de fertilidade que a gente nem relaciona com o nosso período ovulatório. Então, a partir do momento que a gente faz o mapeamento, a gente consegue perceber que, no meu período ovulatório eu tenho constantemente tal sintoma, então tal sintoma está relacionado à minha fertilidade, ok? Esses são os sintomas secundários, tá? Que variam de mulher para mulher. Porém, existem sintomas primários que todas as mulheres apresentam, tá? Apresentam 3 sintomas primários. O primeiro sintoma primário, então, é o colo do útero. Para quem não sabe o que é colo do útero, onde que tá o colo do útero, quando você começa a introduzir, né, um dedo no seu canal vaginal, você vai perceber um tecido rugoso. Esse tecido rugoso é o seu canal vaginal. Quando você vai subindo e você chega num tecido lisinho, você chegou no colo do seu útero. Você vai até perceber que ele tem uma abertura, uma leve abertura. É ali por onde sai o seu sangue menstrual todos os meses, tá? Então, você analisando o seu colo do útero no mínimo 2 vezes ao dia, você vai perceber uma pequena variação, mas essa variação existe quando a gente está fértil. Se você tocou o seu colo do útero e você percebeu a consistência do seu nariz, da ponta do seu nariz, você não está fértil. Agora, se você tocou o seu colo do útero e sentiu a consistência dos seus lábios, você está fértil. Essa variação no colo do útero é muito sutil, por isso que a gente tem que se tocar no mínimo 2 vezes ao dia, para perceber quando que muda, tá? Então, a consistência do colo do útero, da ponta do nosso nariz, a gente não tá fértil, ele tá endurecido. Quando ele tá amolecido na consistência dos nossos lábios, ele tá fértil, tá? Então esse é o primeiro aspecto que a gente leva em consideração quando a gente fala de percepção de fertilidade, o colo do útero. O segundo aspecto primário de percepção de fertilidade é o muco cervical. O muco cervical, ele é produzido quando a gente está fértil. Sabe um fluido vaginal que a gente apresenta, que ele em algumas mulheres ele é totalmente transparente, em algumas mulheres ele é mais esbranquiçado. Mas a característica principal desse muco cervical é a elasticidade,
né? Você já deve ter notado que em alguns períodos do seu ciclo você fica mais úmida e você apresenta esse muco cervical que é bem elástico, né? Ele é bem fluido assim. Isso é sinal de sim que você está fértil, porque esse muco ele vai ajudar o espermatozoide a chegar no seu útero. Então ele é um sinal de que você está no período ovulatório. Ele também é levado em consideração na percepção de fertilidade, porque ele é um sinal de que a gente está fértil. O terceiro e último aspecto, né, que a gente leva em consideração na percepção de fertilidade é a temperatura basal. A temperatura basal é aquela temperatura que a gente apresenta assim que a gente acorda, sem se levantar da cama. A gente abriu os olhos, a gente está apresentando a nossa temperatura basal. Depois que a gente ovula, a gente tem uma leve alteração nessa temperatura basal. Então, se a gente fizer um mapeamento diário da nossa temperatura basal, a gente vai perceber que a gente apresenta uma certa estabilidade nessa temperatura e, em um momento, a gente tem um singelo aumento dessa temperatura. Quando a gente detecta esse aumento de temperatura, é porque a gente está no período ovulatório. Então, esses são os 3 aspectos primários que toda mulher apresenta quando está fértil. Quando a mulher está com o colo do útero na consistência dos lábios, quando a mulher está com o muco cervical, aquele muco elástico, né, parecendo uma clara de ovo, e quando a mulher apresenta uma elevação na temperatura basal, ela está fértil. A percepção de fertilidade é analisar justamente esses 3 aspectos que a gente vai detectar quando a gente entrou no nosso período ovulatório, quando a gente entrou no nosso período fértil. A percepção de fertilidade é isso, é a gente analisar esses 3 aspectos. Então, tem vários métodos que utilizam esses aspectos primários para ajudar a mulher a detectar sua fertilidade. Por exemplo, a gente tem o método Billings. O método Billings, ele utiliza a percepção do muco cervical. Através do muco cervical, a gente detecta a nossa fertilidade. O método Billings utiliza esse aspecto primário. O Natural Cycles, que é o método contraceptivo natural que eu uso, ele utiliza a temperatura basal para detectar a fertilidade. E o método sintotermal é aquele método que utiliza esses 3 aspectos primários para detectar a fertilidade, né? Por isso que é o nome sintotermal. Ele analisa sintomas e a temperatura. É o método mais completo. E sim, esse é um método, né, que eu aconselho sempre as mulheres a fazerem, porque é um método muito completo. É um método que vai te dar segurança para saber quando você está fértil e, ao mesmo tempo, vai te trazer conexão para que você entenda o seu corpo, para que você entenda o que o seu corpo está querendo te dizer. Recentemente, eu lancei um workweb, um workshop online, em que eu falo de contracepção natural. Eu montei toda uma estrutura de construção de conhecimento para você entender o seu ciclo menstrual, para você entender como é que funciona a contracepção natural. Eu explico o método que eu utilizo, que é o sintotermal, aliado ao Natural Cycles, que é uma plataforma inteligente, que não é a tabelinha, realmente ele utiliza um algoritmo inteligente através da temperatura basal para dizer quando a gente está fértil ou não. Aliado a isso, a esse método contraceptivo natural, Natural Cycles, que utiliza a temperatura basal, a gente se utiliza sim dos outros aspectos primários, que é o colo do útero e o muco cervical, para trazer a sintonia com o nosso corpo, né? Então a gente utiliza o método sintotermal, que é o método mais completo, né? Que a gente tem a segurança através da temperatura basal e a gente tem a análise dos outros sintomas primários para trazer conexão para o nosso corpo, tá? Eu vou deixar aqui o link também desse workweb para que você que quer se livrar de métodos contraceptivos hormonais, seja um DIU, seja a pílula anticoncepcional, para que você tenha sim essa possibilidade de começar a se aventurar nos contraceptivos naturais, que tem a mesma eficácia da pílula anticoncepcional, com a diferença de que eles são naturais, tá? Então, dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha no conteúdo programático
e tenha essa opção, né, de contracepção natural através da percepção de fertilidade. Namastê e até a próxima.